que em 2050 metade da população mundial vai ser míope? Pois é. E que o olho seco, que eu já vou perguntar o que é, pode atingir até 50% da população, da população do mundo? Ah, pois é verdade. Então tenho aqui comigo a optometrista Madalena Lira, que nos vai desvendar estes e outros segredos da nossa visão. Uma salva de palmas para a Madalena. Madalena, boa tarde. Estava aqui à espera. Está aqui. Pronto. Eu tinha deixado ali com o Joaquim os meus cartões. Antes de mais, bem-vinda. Muito obrigada. Vamos falar um bocadinho sobre este livro, não é? Que depois acaba por ter mitos e verdades que eu lhe vou perguntar, não sem dizermos tudo o que está aqui no livro, não é? Porque a ideia é as pessoas também terem este livro como guia, diria eu, não é? Exatamente, sim. Mas a verdade é que eu estava ali, aqueles números são assustadores, não é? Bem, eu vou começar pelos dois, antes de irmos aqui às perguntas que eu tenho para lhe fazer. O que é o olho seco? O olho seco, no fundo, é como nós temos secura na pele, é também termos secura no olho. Só que o que é que acontece? Nós não temos, muitas das vezes, a noção de que temos um fluido, que é a lágrima, no olho. E esse fluido, a lágrima, tem um papel fundamental. E, portanto, se nós não tivermos lágrima suficiente, ou se tivermos lágrima suficiente, podemos ter muita lágrima, mas ter de uma qualidade menos boa, Sim. porque isso também pode acontecer. Aliás, a maior parte do olho seco até é provocado por isso. Então as pessoas têm sintomas de olho seco. Portanto, têm a secura, têm ardência, têm olhos vermelhos, têm necessidade de fechar os olhos várias vezes. Olha, e eu estava aqui a ver das nossas perguntas, era exatamente essa, e olha, acabámos por começar por essa. Exato. Mais comum nas mulheres. Sim, é mais comum nas mulheres. Digamos que tem a ver com características fisiológicas que há várias diferenças, não é, entre os sexos. Por exemplo, no caso do daltonismo é ao contrário. O daltonismo, a maior parte dos daltónicos são homens, Sim. Mais de 90%. E eu nem aqui sabia que podia haver mulheres, achava que era mesmo só há homens. mulheres, mas são muito poucas em Raríssimo. situações, sim, porque isto está relacionado com o cromossoma X e, portanto, é muito menos frequente. E no caso do olho seco tem a ver também bastante com as alterações, com a parte hormonal da mulher. E é por isso que hoje em dia começam também a existir muitos homens que manifestam esses sintomas, mas ela é mais prevalente nas mulheres. Também, quando eu li há bocadinho que para apresentar, dizia que 50%, acho que era 50%. É 50% da miopia? Da miopia. Sim, é. Em 2050 prevê-se metade da que população... exatamente, que metade da população vai ser míope. E, por exemplo, na Europa e em Portugal também, a taxa de prevalência é menor um pouquinho ainda. Pode ser entre os 30% e 35%, mas há países na Ásia em que, por exemplo, esses valores já atingem os 80% ou mais. Paulo. Exatamente. E isso tem muito a ver com os nossos hábitos atuais. Porque hoje em dia estamos muito à frente de ecrãs, não é? É os ecrãs. A miopia tem uma parte grande que é a parte da hereditariedade. Essa nós não podemos alterar, não é? Mas há outros fatores e este livro pretende um bocadinho também ir nesse sentido. Portanto, mostrar aquilo que nós podemos fazer para evitar o aparecimento da miopia. Claro. E, por outro lado, se tivermos miopia, para evitar que haja uma progressão tão rápida e tão grande. Claro. Porque o problema grande é quando as miopias atingem valores altos. Sim, depois já é difícil... E não é só o caso de ser difícil, é que há uma maior tendência, há muito maior probabilidade de as pessoas desenvolverem outro tipo de doenças oculares, como, por exemplo, descolamento de retina. E sim, que é gravíssimo. Gravíssimo, exatamente. É gravíssimo. E, portanto, nós deixamos aqui algumas dicas nessa parte da miopia, em que, claro que nós sabemos que temos que trabalhar com os computadores, não é? Sim, hoje em dia não é. Sim, é o que é. Para tudo há um ecrã. Para tudo há um ecrã. E, aliás, que há muitos sintomas associados a isso, que nós chamamos a síndrome visual do computador, ou então, mais atualmente, até se chama fadiga ocular digital, precisamente por haver muitos, enfim, aparelhos digitais, não é? E nós damos algumas dicas que as pessoas podem utilizar no seu dia-a-dia que melhoram, por exemplo, os sintomas de olho seco, que falámos há pouco, que tentamos também, principalmente para as crianças e adolescentes, indicar algumas regras, alguns procedimentos que são simples e que nós podemos adotar no dia-a-dia e ir, então, contra a tendência. Então agora vamos falar aqui vou dizer um palavrão.
presbiopia. Sim. É um palavrão, mas é uma coisa muito simples. Ah, é? É uma coisa muito simples. É aquilo que muitas das pessoas chamam vista cansada também. Sim. E nós dizemos também que há um quarto da população mundial que pode ter este problema. Porquê? Porque esse número é baseado em que a maior parte, portanto, nas idades superiores a mais ou menos 45 anos, que é quando este problema se começa a manifestar. Ele pode iniciar mais cedo, mas digamos que as pessoas arranjam sempre algumas técnicas afastam os objetos, põem mais luz, e depois aí há uma idade que nós referenciamos como 45 anos, que não é igual para todas as pessoas. Pois não. Em que, a quem eu diz. Exatamente, em que há já tem que andar assim, volta não volta. Exato. Mas é um processo fisiológico normal, portanto, não é considerado uma doença. Não, é da nossa idade, não é? É da nossa idade, é porque os olhos também têm músculos, claro. E nós explicamos esse processo também muito bem no livro. Portanto, os olhos têm músculos e esses músculos também, no fundo, vão enfraquecendo a sua... Tal como o resto do nosso corpo. Como a sua atividade. Vamos agora falar de lentes de contacto e óculos de sol, que eu sei que é muito, muito importante. Principalmente, bem, as lentes também, mas principalmente os óculos. Sim, os óculos de sol é muito importante porque, portanto, nós sabemos que há uma grande percentagem da população, 80% da população sabe que devemos ter cuidados com a pele. E também são feitas muitas campanhas anualmente portanto, para utilizar os protetores solares por causa da radiação ultravioleta. Mas dos olhos isso não é tão frequente e apenas 5% das pessoas sabem que é necessário proteger os olhos. E principalmente as crianças, ou melhor, começando já desde crianças, não é? Para se habituarem. Se calhar, exatamente, para se habituarem, porque eles também têm normalmente umas pupilas maiores, os meios oculares são muito mais transparentes e essa radiação ultravioleta pode inclusivamente chegar à retina e, portanto, estes efeitos são cumulativos. E o sol pode provocar doenças oculares. Uma delas é a catarata, se calhar que é aquela mais simples porque pode ser, portanto, retirada, enfim, pode ser uma cirurgia relativamente simples, mas há outros problemas mais graves. Mais graves. E, portanto, as pessoas devem usar, por exemplo, não basta, quando estamos na praia, não basta estar, por exemplo, debaixo de um guarda-sol. Porquê? Porque não estamos... Não, é usar os óculos adequados e conferir o filtro de proteção. Não é só por isso, é porque nós estamos a pensar, como o sol vem de cima, por exemplo, que estamos protegidos, só que há muita incidência de luz, muita luz refletida, por exemplo, da areia, ou do mar, ou da água, da espuma. E essa reflexão, a parte de cima do guarda-sol não tapa. Portanto, os óculos de sol serão bastante importantes. Temos 30 segundos para falar da alimentação, porque depois temos que ir para intervalo. Alimentação que também ajuda, não é? Também sempre ouvimos ajuda. Falar da cenoura, por exemplo, não é? Sim, porque tem vitamina A. E a vitamina A, de facto, é um dos constituintes, é um dos nutrientes mais importantes para prevenir doenças oculares. Acho que as pessoas devem-se pedir opinião também ao seu nutricionista, por exemplo, mas há muitos alimentos, e inclusivamente, por exemplo, a dieta mediterrânica está provado que pode ajudar bastante na proteção de algumas doenças oculares, porque é muito baseada também em verdes, nos brócolos, nos espinafres, etc. Na couve. Não é? Faz bem a tudo, diria Faz bem a tudo. Madalena, Exatamente. muito obrigada. Visão sem segredos, mitos e verdades e como realmente cuidar dos seus olhos. É essencial ler, até porque lá está, precisamos dos nossos olhos, como é óbvio, e é muito importante estarmos a prevenir para não termos que curar depois. Madalena, muito obrigada e obrigada por ter trazido também este livro, porque na verdade é uma boa dica lá para casa. Obrigadíssima. Obrigada.